Olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o professor Marcelo. Vou falar hoje com vocês sobre os gabaritos das respectivas atividades avaliativas que eu enviei. Vou começar com atividade de fisiologia humana. Pessoal, olha só, era o tanto que era tranquilo o ingresso e entrar na sala, entrar no formulário. Ia chegar para vocês dessa forma o formulário. Era só clicar no e-mail que foi enviado, preencher formulário. Esperou abrir, tá aqui. Então vamos lá. Qual o seu e-mail? Aqui eu já tenho tudo preenchido, alguns dados, né? Então, e-mail, nome completo. Aqui estava perguntando e-mail de novo. Aqui é porque acabou sendo o próprio formulário me pedia isso. Mas vamos para o gabarito. Vamos pensar comigo aqui. O que estava aqui? Assinale com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas. E logo depois assinale a alternativa correta de acordo com a análise das asserções. Primeiro ponto. A membrana plasmática tem por objetivo o revestimento celular e permite interações celulares uma com as outras e com o ambiente em que se encontram. Além de possuir uma permeabilidade seletiva, permitindo que haja entrada e saída livre. Uai, não é seletiva? Se é seletiva, como é que seria entrada e saída livre? Seletiva, ela permite que entre apenas aquilo que pode ser benéfico para a célula dentro dela e a saída daquilo que em teoria não é nutriente, aquilo que é subproduto. E se permitisse entrada de qualquer coisa, poderia entrar em uma célula o subproduto de outra célula, ou aquilo que foi produzido como metabólito, ou resíduo, e sair de uma célula os nutrientes. Então, se é seletivo, não é livre. Ela é falsa. Osmose na célula animal é a passagem do solvente pela membrana plasmática do meio hipotônico para o meio hipertônico. Hipotônico e hipertônico. Então já tem comparando duas substâncias, duas soluções. Hipotônico, ele tem uma quantidade de soluto inferior ao hipertônico. Se tem menos soluto, tem mais solvente. E o solvente, o objetivo dele é o quê? Ele passa de onde tem mais para onde tem menos. De onde tem mais solvente para onde tem menos solvente. Ele passa para diluir. E se aqui tem mais soluto, então o solvente daqui vai passar para cá. Então essa é uma alternativa verdadeira. O corpo possui centenas de sistemas de controle diferentes com o objetivo de regular alguma variável fisiológica, próxima a um dado valor constante. Quase todos os sistemas orgânicos do corpo trabalham em sentido de ajudar a manter a homeostasia. Se você tem alguma resposta ou alguma variável fisiológica, se a sua pressão arterial sobe, se você tem um feedback positivo, o que aconteceria com a pressão arterial? A hora que ela subisse, o feedback positivo ia modular respostas para que ela subisse ainda mais. E se o objetivo é manter uma variável fisiológica próxima ao constante, então o que deve haver é o quê? Se a pressão arterial subiu, você tem que ter um feedback para poder fazer a pressão cair. Se a pressão caísse, você deveria ter uma variável ou um feedback para fazer ela subir. Então, o feedback seria o feedback negativo. Então, isso aqui é falsa. São características das fibras musculares tipo 1, alta resistência à fadiga, alta capacidade de endurance, alta densidade mitocondrial. Aqui já está tudo claro para poder mostrar que não é o anaeróbio, e sim o aeróbio. Tá? Então, até aqui está tudo verdadeiro. Só que aqui é onde começa que ela vira falsa. Então é falsa. Ainda acerca do sistema circulatório, sistema venoso forma um conjunto de vasos que, partindo dos tecidos, vão se formando em ramos de calibre, de maior calibre até atingir o coração, enquanto o sistema arterial é composto por um conjunto de vasos que parte do coração e vão em direção aos tecidos. E isso é verdadeiro. Então é como se fosse, sai do coração pelo ventrículo esquerdo, artéria, arteríola, capilar. Então foi se ramificando e tornando cada vez menor o calibre.
Passou pelos capilares, houve a hematose, ele volta pelas vênulas, depois veias e volta para o lado direito do coração, para o lado direito. Então, essa aqui é verdadeira. Se nós olharmos aqui, então, é assim, ó, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Pronto. Questão 3, perdão. Durante o cabo de guerra em uma gincana escolar, o professor de educação física começa um diálogo com o professor de biologia. O professor de educação física fala: a pressão arterial dessa molecada deve estar alta, afinal a frequência cardíaca dos mesmos está bem elevada. Isso reflete positivamente no débito cardíaco, sendo esta a explicação da subida da pressão. O professor de biologia responde: discordo do senhor. Os alunos estão fazendo muita força e essa contração muscular exagerada está comprimindo os vasos sanguíneos. Isso aumenta a resistência vascular periférica, o que explica o aumento da pressão arterial. Você é o estagiário da escola e acabou de aprender isso na sua aula de fisiologia. O que você responderia aos professores? Bom, a resposta correta é que os dois professores estão corretos. Afinal, quando a fórmula da pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Então, se eu aumento a frequência cardíaca, em se tratando de um produto, o aumento da frequência cardíaca também culmina no aumento do débito cardíaco. Aumentando o débito cardíaco, mesmo que eu não aumentasse a resistência vascular periférica, por se tratar de um produto, eu aumentaria a pressão arterial. E o professor de biologia também respondeu correto. Se eu aumento a contração muscular de grandes grupos ou grande quantidade de grupos musculares, eu aumento a compressão e a constricção de vasos sanguíneos. Isso aumenta a resistência vascular periférica. E aumentando esse, também aumenta a pressão arterial. Ou seja, ambos os professores estão corretos. Essa seria a resposta. Próximo. A classificação das fibras musculares em vermelhas ou brancas faz-se de acordo com o metabolismo energético dominante, a velocidade de contração e a atividade enzimática. Considerando que a coloração das fibras determina a quantidade de glicogênio que será utilizado no exercício, bem como sua função fisiológica, avalie as afirmações a seguir. Primeira afirmação. As fibras de coloração vermelha têm essa característica devido ao elevado número de mioglobina. Tá certo. E por isso apresentam capacidade oxidativa elevada. Também está certo. As fibras brancas, por sua vez, possuem força de contração elevada, correto, contendo grande quantidade de glicogênio, correto, e geram ATP principalmente pela glicólise anaeróbia. Também está certo. Então, a asserção 1 ela é verdadeira. A 2. As fibras de contração lenta possuem pequena quantidade de mitocôndrias. Já está errado. As fibras de contração lenta possuem grande quantidade de mitocôndrias. Afinal de contas, elas têm elevada capacidade de endurance. E a mioglobina ela é uma transportadora de oxigênio. Do que adiantaria eu ter grande transporte ou grande capacidade de transportar oxigênio com pouca capacidade de utilizar esse oxigênio na síntese ou na ressíntese de ATP? Então, essa aqui está falsa. E próximo, na prática dos exercícios físicos, as fibras vermelhas são mais recrutadas por maratonistas. Confere. Enquanto as fibras brancas são mais recrutadas por velocistas. Também confere. Então, a questão 1 e a questão 3 são verdadeiras. E o próximo, avalie a estrutura abaixo e responda as 3 perguntas que se seguem. Aí temos essa característica. Quanto menor for o número de fibras musculares que a compõem, menor será a sua força produzida. Isso aqui foi de um slide da sala de aula. Então, primeira pergunta. A que se refere a imagem acima? Que estrutura é essa? Essa aqui é uma unidade motora. Qual é o conceito da estrutura? Bom, a unidade motora ela é composta por um neurônio motor e todas as fibras que este neurônio motor inerva. Esse é o conceito. E cite uma característica
o seu tamanho, o tamanho da unidade motora, ela com sua função. Quando eu digo que o tamanho da unidade motora se refere ou arremete à sua função, quer dizer o quê? Vocês não concordam comigo que a unidade motora grande, ou quanto maior a unidade motora, mais força ela tem capacidade de gerar? Justifica eu ter uma unidade motora grande, 2, 3 mil fibras musculares na pálpebra? Você precisa de contrações musculares fortes na pálpebra ou você precisa de contrações musculares mais precisas, mais coordenadas e teoricamente com menos força? Então era isso, pessoal. Essas aqui seriam as respostas. Aí na hora que terminasse de fazer isso, era só fazer isso aqui, ó. Enviar. E acabou. Pelo próprio celular, vocês conseguiriam fazer isso. iPad aqui, e tá pronto. Às vezes tem essa coisinha chata aqui, ó. E era só isso. Aí depois bicicleta. Clica, acha as bicicletas aí. E tá, estamos todos em paz.